É isso, Daniel. O verão já deu sinais a que veio e a gente, claro, precisa estar atento a como administrar essas altas temperaturas e manter a saúde em dia. Do meu lado está, então, esse especialista que vai nos ajudar, que é o médico Vinícius. Vim até o consultório dele e a gente vai bater um papo aqui para tentar levar para o pessoal que nos acompanha em casa todos os dias aí no TSUL algumas dicas de como tentar amenizar tanto desconforto, né, que a gente tem naturalmente, né, Vinícius, mas principalmente que dicas a gente pode ter para garantir qualidade de vida, saúde. Tem alguns aspectos que a gente precisa falar também daqueles pacientes que têm que ter um cuidado a mais, mas vamos partir aí pela desidratação, né, que eu acho que é o ponto mais comentado aí, principalmente por quem questiona quantos litros de água a gente tem que beber, quantos litros é o correto. Boa tarde. Boa tarde. Thelma, agora chegando nessa época de verão, a gente fica um pouco mais preocupado em relação à desidratação, exposição solar, né? Mas essa preocupação é uma preocupação que tem que ser durante o ano inteiro, né? Então a gente tem que, de janeiro a janeiro, a gente tem que sempre se preocupar em relação a isso. Claro que chegando agora o verão, a gente tem um risco maior de desidratação, né? Então, em todos os públicos, né? Da criança até o idoso. O adulto também entra nesse público, né? Uma ingesta de líquido desbalanceada do organismo, né? Tudo que entra tem que sair, né? Quando essa balança fica negativa, realmente a gente tem um risco de desidratação um pouquinho mais, né? Tem vários graus de desidratação, de leve até mais grave, né? Esses sintomas, assim, a gente vai vendo ao longo do dia, né? Ao longo da semana, né? Até chegar numa situação que daqui a um pouquinho o paciente realmente precisa do atendimento médico, né? Precisa do suporte, talvez, de ou um posto de saúde perto de casa, né? Ou propriamente o hospital, ou a UPA, né? Acaba que quando a gente chega num grau de desidratação, começa alguns tipos de sintomas, né? Cansaço, fadiga, né? Sonolência, né? O raciocínio já fica um pouco mais lento, né? Então a gente já fica um pouquinho mais arrastado, né? Aquele grau. E a gente sempre tem que ver um termômetro em relação a isso. Como que a gente pode visualizar, né? Em relação à diurese, né? O xixi, por exemplo, a coloração, o cheiro do xixi, o hábito intestinal, né? Geralmente pessoas que têm uma baixa ingesta de líquido, né? Ao longo do ano, ao longo dos dias, principalmente mais nessa época, né? São pessoas mais constipadas, né? Pessoas que têm um hábito intestinal um pouco mais preguiçoso. Então esse termômetro a gente sempre tem que ir em mão e observar, né? Sinais e sintomas, né? De desidratação. Não tem aquela base que se usa muito e que se vê, tem que tomar no mínimo 2 litros de água, 2,5 litros. Cada pessoa uma pessoa, ou essa regra vale aí para todo mundo? A gente pode interpretar como uma regra geral, assim, em torno de 50 ml por quilo, né? Digamos, uma pessoa que tem 70 quilos, geralmente tem que tornar em torno de 3,5 litros de água por dia, né? Isso dividido ao longo do dia, né? Não é que eu não tomei água durante o dia, quando chegar de noite eu vou tomar os 3,5 litros, né? Não é assim que acontece, né? A gente tem que distribuir esse valor total, né? A gente bota ali na calculadora 50 ml vezes o peso, né? Para uma pessoa de 70 quilos, em torno de 3,5 litros, e distribuir ao longo do dia, né? É importante essa regra, porque o que acontece, né? Quando, como eu te falei no começo, esse balanço fica negativo, né? Existem outros problemas que vêm relacionados a isso, né? Aqueles sintomas que a gente falou no início, ou até algumas complicações, porque às vezes a pessoa não é só uma desidratação que ela tem, né? Ela tem outros problemas de saúde, né? Certo. Pressão alta, diabetes, né? Isso a longo prazo vai trazendo cada vez mais prejuízo, né? Então a gente sempre tem que observar essa hidratação ao longo do dia, né? A gente pode interpretar essa regra, né? Geralmente para adultos, idosos ali, crianças, né? Por exemplo, o bebezinho até 6 meses, né? A gente sabe que tem que é o aleitamento exclusivo, né? É só o peito da mãe, o leite materno ali até os 6 meses. A partir dos 6 meses a gente começa já a ingesta de líquido, né? Chá, água, né? Claro, até o primeiro ano a gente interpreta ali como uns 800 ml, né? De 1 ano a 3 a gente pode interpretar ali com 1,5 litro, 1,2 litro. A partir de 3 anos ali a gente pode usar essa regrinha ali de 50 ml por quilo, né? Então a gente sempre se atentar, principalmente no público que é mais sensível à desidratação, que é aquele público infantil, né, crianças ali, e o idoso, né. Certo. A criança pelo próprio desenvolvimento dela, né, a criança tem um desenvolvimento motor, osteomuscular, né, dos músculos, dos ossos, das articulações, então ela precisa de líquido para poder se desenvolver e ter um crescimento adequado, né. E o idoso, né, acaba que a partir de 60 anos, ali, conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso sistema nervoso central ele fica um pouco mais menos sensível à sede, por exemplo, né? A gente tem uma região do cérebro que fala realmente onde é que é o centro da sede que a gente fala. E geralmente o idoso ele tem um centro da sede um pouco menos sensível, né? Então ele já vai sentir menos sede. Se a gente não tem uma rotina adequada de hidratação, acaba que quando a gente fica mais velho, entra mais esse fator de risco, né? Então acaba que o idoso ele desidrata muito, né? O que acontece? Baixa pressão, né? Fica o coração mais acelerado, né? Esse risco de baixa pressão leva a tontura, vertigem, leva a queda, fratura, internação hospitalar. Então, com uma medida tão simples da hidratação, a gente consegue evitar muitos problemas lá na frente. Então aquele cuidador, aquela pessoa que está sempre no entorno ali, tem que estar sempre oferecendo uma água, alguma coisa, sempre, porque a pessoa
eventualmente nem sente a sede. Entra no esquecimento porque ela não sente aquele sintoma de sede, né? Ela não sente aquela sensação, aquela falta de líquido, né? Isso é comprovado, né, pela própria desregulação do sistema da sede ali, né, sistema central ali, e propriamente a rotina deles. Se já não era uma rotina adequada, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente fica menos sensível, né, então acaba que tem menos ingesta de líquido e vai virando uma bola de neve, né. Um problema tão simples acaba trazendo problemas mais graves, né. Tem públicos específicos que sofrem muito mais quando a temperatura está alta, também são pessoas que têm doenças pré-existentes, são pessoas cardíacas, pessoas que são hipertensas. Que tipo de cuidado e quais são os riscos maiores para esse público? Claro, pessoas, digamos, o público adulto ali, né? Pessoas que têm já problemas de saúde, pressão alta, diabetes, ali que já fazem o tratamento, a gente sempre tem que estar com a doença de base, né? O problema de saúde bem controlado, né? Um paciente diabético que já está desregulado, né? Já tem um grau de lesão renal, por exemplo, né? Pressão alta e diabetes são as principais causas de perda de função renal, né? E se a gente associa já essa perda de função renal ao longo tempo, né? Ao longo da vida ali, com uma baixa ingesta de líquido, o rim acaba sobrecarregado. Então, o problema de base que já estaria prejudicando a função renal, por exemplo, com mais uma desidratação, a gente tem uma função renal muito mais prejudicada. E esses casos que são bem comuns e que em casa, e normalmente a gente ouve falar, isso é uma virose, né, que seguido acontece, que é o caso das gastroenterites, das crises que seguido dá é vômito, é diarreia. Isso é muito comum no verão. Tem como prevenir? O que acontece? Vamos tentar explicar para o telespectador. Tem como prevenir. Agora chega essa época de verão, a gente acaba mudando muito a nossa rotina, né? E a gente está vivendo um ano bem atípico, né? Por exemplo, Cachoeira do Sul está vivendo um ano de enchentes, né? Então a gente já não tem um tratamento adequado da água, né? 80% das infecções intestinais e das gastroenterites que a gente fala, provavelmente é causa viral, né? Então é um quadro que ele se resolve por completo, né? Em torno de 7 dias o quadro viral ele resolve por completo. Só que às vezes 7 dias ficam aqueles dias arrastados, né? Com muita perda, tanto por cima quanto por baixo, né? E a gente acaba não ingerindo líquido adequadamente. Então a gente fica mais cansado, né? O tempo de sintomas fica mais prolongado, né? Então a gente não consegue encurtar esse tempo de sintomas e resolver o quadro por completo. O que acontece, né? Chega essa época de ano, principalmente a época da enchente, ou a época que vai viajar, né? Vai para algum lugar que tu não conhece como é que é o tratamento de água. O que a gente pode fazer mais para evitar esse tipo de sintoma, né, de gastroenterite, né, de diarreia, de vômito, é a água fervida, né, a gente ferver a água até o ponto de ebulição ali, esperar resfriar e tomar ao longo do dia. A água mineral propriamente dita, né, ou água de filtro, né, que tem algum filtro bem adequado, né, que consegue filtrar um pouco melhor do que a água propriamente tratada da torneira, né. Esses cuidados a gente pode ter, claro, alimentos bem cozidos, né, para evitar qualquer outro tipo de contaminação, né, evitar muito alimento cru, principalmente se vai sair em algum lugar para comer, né, lanches. Época do verão, sempre procurar comer mais frutas, legumes, verduras, né? Bastante líquido, né? Os chás são bem-vindos, né? Desde que não sejam nada muito demasiado, porque tem alguns chás que são diuréticos, então tu vai aumentar a diurese, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tem outro cuidado que eu acho que é importante a gente sempre destacar em toda oportunidade que a gente conversa com o médico, que é a questão da automedicação, né, Vinícius? Exatamente. E a gente tem, por cultura, o brasileiro adora tomar um remedinho. Exatamente. Sentiu alguma coisa, evitar essa automedicação para não mascarar sintoma e não piorar a situação também. Exatamente, né? Esses quadros virais, né, que acontecem de gastroenterite, a gente não precisa usar muito medicamento, né? O que a gente tem que fazer é monitorizar febre, né, ingesta de líquido ali, hidratação, e cuidar da analgesia, né? Remédio para dor, para febre e líquido, né? Não tem muito milagre que a gente possa fazer. Não existe aquele remédio milagroso que vai curar da noite pro dia. Isso não vai acontecer, né? Então a gente sempre tem que observar sinais e sintomas, evitar a automedicação o máximo possível, né? E observar caso necessário procurar algum atendimento médico, né? Ou na UPA, né? Ou no HCB, né? Mas é prevenir sempre usar o sistema básico de saúde, né? Procurar o posto de saúde, não resolveu no posto de saúde, procura a unidade de pronto atendimento à UPA, né? Não resolveu na UPA, caso seja necessário, encaminhe para o hospital. Mas sempre usando o fluxo correto de atendimento. É verdade que a gente adoece saindo de um ambiente muito quente para um ambiente muito gelado, que tem aquela história, olha, a garganta ataca depois que entra no ar-condicionado e sai do ar-condicionado com calor e aquela função toda. O que se faz nessas situações, Vinícius? Porque é a vida da gente diária, né? A gente sofre muitas variações de temperatura ao longo do dia, né? Agora essa época de verão, né? Ar-condicionado, né? Daqui um pouquinho chove, resfria, daqui um pouquinho esquenta de novo. Realmente, esses sintomas acontecem, né? Geralmente o que mais a gente sente pode ser um pouco de tosse, uma congestão nasal, né? O nariz fica mais congestionado, fica meio ranhento, né? Fica aquela aguinha chata no nariz e um pouco de dor de garganta, né?
Geralmente o que acontece, né, pela diferença de temperatura, né, a gente tem um vasoespasmo, né, os vasinhos eles ficam mais dilatados, né, e geralmente congestiona, né, mas não quer dizer que seja nada infeccioso, né, não pode ser uma infecção gripal, pode, né, um vírus qualquer, né, que está circulando, pode ser, mas não que seja obrigatoriamente a diferença de temperatura que vai fazer alguma causa infecciosa, por exemplo, né, isso não acontece. O que acontece realmente são sintomas vasomotor, né, o vaso ele fica um pouquinho mais inchadinho e congestiona, né, a garganta fica um pouco mais irritada por estar mais ressecada, né, e a gente acha, opa, já tô com uma infecção da garganta, já tô com uma sinusite, por exemplo, e às vezes não é o caso, né, claro. Se os sintomas estão persistindo ali 2, 3, 4 dias, um quadro meio arrastado, né, que está evoluindo com sintomas piorando, por exemplo, aí tem para o atendimento médico, a gente pedir uma avaliação, né. Mas geralmente essas diferenças de temperatura ao longo do dia é mais em relação a sintomas mesmo, né, da própria fisiologia do corpo. Ele tenta se adaptar a temperaturas diferentes e isso pode acontecer. A baixa ingesta de líquido deixa a garganta mais ressecada, fica arranhando, né? Também pode ficar um pouco mais congestionado pelas mudanças de temperatura, o uso de ar-condicionado, ventilador, né? Esses dias mais secos, né? Quem sofre de rinite, por exemplo, acaba incomodando um pouquinho mais, né? Então tem o tratamento contínuo que a gente faz para uma rinite, por exemplo, né? E tem tratamento que a gente usa nesses sentidos quando acontece alguma coisa parecida, um antialérgico, né? Então a gente sempre tem que observar o tempo de sintomas e como é que evolui os sintomas. Se não está melhorando, não está aliviando, atendimento médico. Então a gente precisa sempre pedir uma avaliação. Vinícius, muito obrigada pelas informações, pela entrevista e pelas orientações valiosas para esse verãozão que vem aí se apresentando. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de esclarecer esses pontos, assim, né, mas fica a dica, né, sempre quando a gente tiver alguma dúvida ali, né, em relação ou procurar algum atendimento médico, né, alguém especializado para poder esclarecer, né, evitar sempre a automedicação, cuidar da hidratação, exposição solar. Agora entra uma época de ano que a gente sempre tem muitos casos de queimadura solar, né, queimadura de primeiro, segundo grau, né, que cria bolha, né, isso pode acontecer. O uso de protetor solar, uma alimentação mais leve, né, e bastante hidratação, a gente consegue evitar muitos problemas, né. Tá aí, dicas de ouro, então, do Vinícius, que nos atendeu muito gentilmente e deu todos os caminhos para que a gente enfrente esse verão, que não vai ser fácil, pelo menos ao que tudo tem se mostrado até agora, da melhor forma possível, tentando preservar a saúde dentro daquilo que a gente conseguir aí nessas temperaturas que não estão para brincadeira, Daniel Nunes.